Alguns filmes de terror assustam pela ficção, outros porque nasceram de algo real. Relatos policiais, processos judiciais, diários médicos e testemunhos que nunca deveriam ter vindo a público. Histórias tão perturbadoras que precisaram ser transformadas em filmes, talvez para esconder o que realmente aconteceu. O que você vai ouvir agora não é sobre cinema. São casos reais que inspiraram alguns dos filmes de terror mais assustadores já feitos, e em alguns deles, a realidade foi pior que o filme. Isso não é uma história, é uma crônica do medo. E tudo começa com um caso que dividiu médicos, juízes e até a própria igreja. Em 2005, um filme chocou o mundo ao mostrar o julgamento de um padre acusado de causar a morte de uma jovem durante um exorcismo. Mas o que quase ninguém sabe é que essa história não foi inventada. Emily Rose foi inspirada em Anneliese Michel, uma jovem alemã criada em uma família extremamente religiosa. Aos 16 anos, ela começou a ter convulsões, ouvir vozes e apresentar comportamentos que os médicos diagnosticaram como epilepsia e psicose. Mas os remédios não funcionavam, e com o tempo os sintomas ficaram mais violentos. Anneliese dizia ver demônios, dizia ouvir vozes que a proibiam de rezar. Ela se jogava no chão, se contorcia por horas e passou a se recusar a comer. A família acreditava que aquilo não era doença, era possessão. Depois de meses de insistência, a igreja autorizou 67 sessões de exorcismo. Os rituais duraram quase um ano. Anneliese morreu aos 23 anos, pesando pouco mais de 30 quilos. Os pais e o padre foram julgados. A justiça disse que foi negligência médica. A família nunca aceitou essa versão. Até hoje, gravações reais do exorcismo existem, e poucas pessoas conseguem ouvir até o fim. Porque depois desse caso, uma pergunta ficou no ar. Onde termina a doença? E começa algo que a ciência não consegue explicar. E se você acha que esse foi o único caso assim, o próximo filme prova que não foi. Vamos ao segundo filme da lista. O filme O Exorcista é considerado um dos mais perturbadores da história do cinema, mas o que pouca gente sabe é que ele não nasceu da ficção. A história foi inspirada em um caso real ocorrido nos Estados Unidos no final da década de 1940. O garoto envolvido nunca teve o nome revelado. Ele ficou conhecido apenas como Roland Doe. Tudo teria começado de forma aparentemente inofensiva. Objetos se movendo sozinhos dentro do quarto. Sons durante a madrugada, batidas nas paredes, sem origem aparente. No início, a família acreditou que fosse apenas imaginação, mas os fenômenos começaram a se intensificar. Testemunhas relataram que o menino entrava em estados de transe, falava com vozes que não eram dele e demonstrava uma força completamente fora do normal para alguém da sua idade. Médicos foram chamados, psicólogos tentaram explicar. Nenhum diagnóstico foi conclusivo. Foi então que a família decidiu procurar ajuda religiosa. O que aconteceu durante as sessões de exorcismo nunca foi totalmente documentado, mas padres envolvidos afirmaram que presenciaram eventos que jamais conseguiram explicar. Marcas surgiam no corpo do garoto, palavras apareciam na pele, como se fossem escritas por algo invisível. O ritual durou semanas e depois disso, os fenômenos cessaram. O garoto cresceu. Viveu uma vida aparentemente normal, e o caso foi oficialmente arquivado. Mas anos depois, alguém transformou tudo isso em um filme. Um filme que fez pessoas desmaiarem nos cinemas, que provocou surtos de pânico e que até hoje carrega a fama de ser amaldiçoado. E essa é só a segunda história. E a história do terceiro filme começa. Em 1968, um filme chocou o mundo não pelo que mostrava, mas pelo que sugeria. O bebê de Rosemary não falava de monstros visíveis. Falava de algo muito mais inquietante, a ideia de que o mal pode se esconder em pessoas comuns. O que poucos sabem é que a obra foi cercada por acontecimentos reais perturbadores. O autor do livro original, Ira Levin, afirmou que se baseou em relatos reais de cultos ocultistas ativos em grandes cidades, grupos que operavam discretamente, à vista de todos. Mas o que realmente transformou esse filme em uma lenda sombria veio depois do lançamento. A atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski,
foi brutalmente assassinada em sua própria casa. Ela estava grávida de 8 meses. O crime foi cometido por membros de uma seita liderada por Charles Manson. Para muita gente, a coincidência foi impossível de ignorar. Um filme sobre cultos, rituais e a corrupção da inocência, seguido por um crime real que parecia saído do próprio roteiro. Rumores começaram a circular em Hollywood. Pessoas da produção afirmavam sentir uma atmosfera estranha durante as gravações. Sensação constante de desconforto, como se algo estivesse observando. Até hoje, esse filme é citado como um dos exemplos mais claros de quando a ficção parece atravessar uma linha perigosa, não por mostrar o mal, mas por sugerir que ele pode estar muito mais próximo do que imaginamos. E se isso te parece perturbador, o próximo caso vai ainda além. O quarto filme foi lançado em 1982. Um filme que aterrorizou o público com uma ideia simples: uma casa comum, construída sobre algo que nunca deveria ter sido perturbado. Poltergeist se tornou um sucesso imediato. Mas nos anos seguintes, algo começou a chamar atenção. Membros do elenco começaram a morrer, em circunstâncias estranhas. Algumas violentas, outras inexplicáveis. A atriz Dominique Dunne, que interpretava a filha mais velha da família, foi assassinada pelo próprio namorado. Ela tinha apenas 22 anos. Pouco tempo depois, Heather O'Rourke, a criança que dizia "eles estão aqui", morreu subitamente aos 12 anos. A causa oficial foi uma complicação médica rara. Para muitos, foi coincidência demais. Rumores começaram a circular de que corpos reais teriam sido usados nas cenas do cemitério. Ossos humanos de verdade? Algo que, se confirmado, teria quebrado uma regra antiga do cinema: não misturar o real com o simbólico quando se trata de morte. Pessoas da equipe relataram acidentes constantes, equipamentos falhando, sensação de peso no ambiente. O filme passou a ser conhecido como amaldiçoado. Até hoje, Poltergeist é citado como um dos casos mais assustadores, onde o terror não terminou quando as câmeras foram desligadas. Mas o último caso dessa lista não envolve apenas rumores. Envolve registros, depoimentos e um medo que atravessou gerações. A Profecia, lançado em 1976, se tornou um dos filmes mais perturbadores do cinema. Mas o que quase ninguém sabe é que uma série de acontecimentos estranhos começou antes mesmo do filme ser finalizado. Durante as gravações, membros da equipe relataram atrasos inexplicáveis, equipamentos quebrando sozinhos e acidentes que não faziam sentido algum. Um dos casos mais comentados aconteceu quando um avião fretado para a equipe foi atingido por um raio em pleno voo. Em outra ocasião, um técnico de efeitos especiais sofreu um acidente grave ao manusear animais usados nas cenas. Pouco tempo depois, ele morreu de forma inesperada. O mais perturbador é que várias pessoas ligadas à produção faleceram nos anos seguintes, algumas em circunstâncias violentas, outras sem qualquer explicação aparente. O diretor do filme chegou a afirmar que em determinados dias, o clima no set parecia pesado demais, como se algo estivesse constantemente observando. Coincidência? Ou algo saiu do controle? Até hoje, A Profecia é citada como um dos filmes mais amaldiçoados da história do cinema. Não pelo que aparece na tela, mas pelo que aconteceu fora dela. E talvez algumas histórias realmente não gostem de ser contadas. Quando o terror sai da ficção e começa a acontecer no mundo real, talvez o filme já tenha ido longe demais.